Edith Stein, A Construção do Ser, Pessoa Humana. Capítulo 4, Parte 4. Narração Beth Gravina. Tríplice perspectiva da noite. A cada reflexão feita à luz da obra A Ciência da Cruz, percebe-se que a autora entende, na vida e na obra de São João da Cruz, o percurso existencial a que todos os homens são chamados, existência que sensivelmente é notada pela vida natural, buscada além da empiricidade, mas dentro de cada homem, numa tríplice perspectiva da noite mística, noite apresentada como percurso e norte para o objetivo final. O reencontro com a fonte da existencialidade, Deus. A fé não tem conotação de crença no não comprovável ou observável, mas com muita propriedade, a filósofa apresenta como a que está em atividade diante do apagamento das atividades sensoriais e do entendimento natural da razão. Ao analisar Noite Escura, poema do grande místico São João da Cruz, Edith constata o grande louvor rendido a Deus como forma de reconhecimento pelo processo de libertação a que foi introduzida a alma. Salienta a existência de dois estados da noite escura, a noite ativa e a noite passiva. Vale a priori demonstrar a tríplice perspectiva da noite escura que se desenrola no processo de libertação já mencionado anteriormente. Ponto de partida, caminho e objetivo final. O ponto de partida é justamente relacionado com o mundo sensível, o lugar em que se vive. É o lugar dos apegos, das raízes, no qual são constituídas as vidas. Suprem-se ali as necessidades básicas primárias e secundárias e cedem-se espaços aos desejos mais banais. Edith Stein relaciona o ponto de partida com a fonte de nossas alegrias e prazeres. Nota 68. Stein, Edith, A Ciência da Cruz, São Paulo, Loyola, 2002, página 46. A alma deve renunciar a este estado de mundo. Na noite, sente-se desestruturada, abalada e amedrontada diante do novo obscuro, ainda não identificável, numa escuridão espessa comparável a um nada. Nota 69. Ibid, página 56. O ponto de partida também é chamado de noite escura dos sentidos, por São João da Cruz. Não se trata de extinguir as percepções existentes, mas de dar-se espaços a percepções que se encontram veladas na relação direta com o mundo exterior. É preciso aprender a ouvir e a ver coisas que até então eram ocultas. O que deve mudar é a nossa atitude fundamental face ao mundo sensível. Ibid, página 47. Para se ter lugar para Deus, há necessidade de esvaziar-se. Em todo este esforço, pode-se perceber na noite ativa que se completa com a ação da noite passiva, a ação do próprio Deus. Não é preciso insistir mais em que essa entrada na noite escura dos sentidos equivale a espontaneamente tomar sobre si e aceitar a cruz. Mas o simples aceitar a cruz ainda não leva à morte na cruz. Ora, para atravessar inteiramente a noite, é preciso que o homem morra para o pecado. O homem pode oferecer-se à crucifixão, mas não pode crucificar-se a si próprio. Eis porque aquilo que já foi iniciado pela noite ativa tem de ser completado pela noite passiva, isto é, pelo próprio Deus.
Ibid, página 49. Onde parece estar o nada, na realidade, existe um caminho. Assemelhar-se ao nada, ao incerto, suscita o medo, mas apresenta-se como caminho, comparado com a espessa noite, por justamente proporcionar um encontro com Deus, por não depender da luz da razão para guiá-lo. O caminho é seguro, é o caminho da fé. Fé que é o fundamento da esperança, a certeza daquilo que não se vê e muito mais, fé que é graça concedida pelo próprio Deus. O objetivo final também é uma noite. Estando a alma unida a Deus, ainda não o vê claramente, pois ainda não está preparada para tamanha luz e perfeição. O desaparecimento do mundo sensível é como o cair da noite, quando ainda resta uma luminosidade crepuscular, resquício da claridade diurna. Mas a fé é como a escuridão da meia-noite, porque neste ponto acham-se apagadas não só a atividade dos sentidos, mas também o entendimento natural da razão. Quando, enfim, a alma encontra o próprio Deus, é como se rompesse em sua noite a alvorada do dia da eternidade. Ibid, página 46. O homem depende da intervenção de Deus. Todo o processo está intimamente relacionado à ação de Deus no homem que se entrega ao processo libertário. À medida que morre o homem carnal, é que se dá a ressurreição do homem espiritual. Ibid, página 55. 5. O eu. Aqui, explicitamente, pode-se reportar ao pensamento socrático do conhecer-te a ti mesmo. De forma nítida e clara, Einstein apresenta os elementos que tornam possíveis os reencontros consigo mesmo, pessoa humana, no movimento dialético do homem exterior para o interior e do interior para além dele, como para o mais profundo de si, no descobrir-se conscientemente, proporcionando a si mesmo um encontrar-se com o eu. Quando interpretamos a pessoa como eu, e o eu como suporte da própria vida, caracterizamos o modo particular segundo o qual a pessoa é o suporte de sua própria vida. Em Deus não há diferença entre a vida e a essência, nem entre o ser e a essência. Porém, onde a essência e a vida não coincidam, o portador de uma ou outra se traduzirá por algo diferente. Einstein, Edith, Apud Garcia, Jacinta Turolo. Edith Einstein e a formação da pessoa humana. São Paulo, Loyola, 1999, página 58. Na alma, o eu pode mover-se livre e é lá, justamente, o lugar onde ele encontra e experimenta sua liberdade. O eu não se apresenta nunca na forma do abstrato cogito cartesiano e kantiano, mas como ato de presença em qualquer lugar ou onde. Isto é, como se diz hoje, colocado numa situação. Postulação geral, OCD, Apud Garcia, Jacinta Turolo. Edith Einstein e a formação da pessoa humana. São Paulo, Loyola, 1999, página 18. Edith Einstein entende por eu o ente cujo ser é vida num desenrolar-se, numa constituição a partir de si mesmo. É o ser consciente de si mesmo. O eu não é idêntico à alma e tampouco ao corpo. No entanto, habita no corpo e na alma, estando presente em cada parte deles, tendo como centro um ponto específico do corpo e algum lugar da alma, posto que tanto o corpo como a alma lhe pertencem, conferem o nome de eu ao homem inteiro.
mesmo com estas ligações, existem momentos na formação e desenvolvimento do corpo, como o crescimento, a capacidade intelectual, os momentos de contemplação e de adoração e mesmo o desenvolvimento que corresponde diretamente à atividade e à vida da alma, que não são percebidos pelo eu. A vida do eu é o caminho de entrada da alma e a sua vida escondida, assim como a vida dos sentidos é o caminho que conduz ao corpo. Cabe ao eu, livre da experiência primitiva, fazer a análise introspectiva da alma que se lhe apresenta como um objeto, como uma coisa substancial. O eu é livre, dono de seus atos, determinador dos mesmos atributos dos campos dominados pela pessoa. Edith Stein, no entendimento do eu, dirá: temos concebido a pessoa enquanto eu, que abarca o corpo e a alma, penetra pelo entendimento e domina por sua vontade como suporte, levantado por debaixo e por cima de todo o psicofísico e como forma de plenitude que une tudo. 6. A sacralidade da vida humana. Pode-se assim reconhecer a sacralidade do homem enquanto ente que se estrutura realmente pessoa humana, ao deparar-se com o ar misterioso de sua composição, sendo pessoa em processo numa realidade não terminada, sem um ser em plenitude, mas com imensa vontade de alcançá-la. O ser humano é um ser que possui um corpo, uma alma e um espírito. Enquanto o homem é, por sua própria essência, espírito, ultrapassa a si mesmo com sua vida espiritual e entra no mundo que se abre diante dele sem que perca nada de si. Nele se revela a sua essência, como em todo produto real, ao expressar-se de modo espiritual, mesmo em seus atos inconscientes e, sobretudo, ao atuar pessoal e espiritualmente. A alma humana, enquanto espírito, eleva-se em sua vida espiritual acima dela mesma. No entanto, o espírito humano está condicionado pelo que lhe é superior e pelo que lhe é inferior. Está contido num produto material que ele anima e constitui de acordo com sua forma corporal. A pessoa humana carrega e engloba seu corpo e sua alma, mas ela é, ao mesmo tempo, levada e envolta por eles. Sua vida espiritual se eleva de um fundo obscuro, sob como chama de um círio brilhante, alimentada, porém, por matéria que não é luminosa. Brilha sem ter totalmente luz. O espírito humano está presente a si mesmo, mas não é totalmente transparente. Pode iluminar outras coisas sem transpassá-las por completo. Já conhecemos suas trevas. Stein, Edith, Apud Garcia, Jacinta Turulo. Edith Stein e a formação da pessoa humana. São Paulo, Loyola, 1999, página 59. O ar misterioso mencionado acima está justamente retratado no relato em que os elementos matéria e espírito, luz e sombra, o atuar pessoal e espiritual estão condicionados da mesma pessoa humana. São elementos que se contrapõem e se conciliam na constituição da pessoa humana. Deve-se dar os devidos valores a cada componente da estrutura humana. O corpo não é puramente massa corpórea, e sim corpo animado. A alma é a ponte que liga o corpo ao espírito, sendo partícipe da vida sensível e da vida espiritual. O espírito é a essência do homem, essência que possibilita este mesmo homem adentrar em um mundo até então desconhecido. O espírito é a porta. O filósofo italiano Battista Mondin, ao refletir acerca da pessoa humana, dirá na sua análise sobre o homem como valor absoluto, que não pode ser instrumentalizado, pois pertence à ordem dos fins e não à dos meios, não devendo ser manipulado, demonstrando assim como e em que grau de importância deve se preocupar a filosofia ao analisar a pessoa humana.
Se o homem é só corpo, só matéria, ele se torna necessariamente uma realidade manipulada, instrumentalizada e, portanto, não pode ter um valor absoluto, mas sim um valor instrumental, não mais simplesmente um fim, mas somente um meio. Mondin, Definição Filosófica da Pessoa Humana, 1998, página 38. Existe uma finalidade no processo de autoconhecimento da pessoa humana em que o homem, descobrindo-se, vê em si a imagem de Deus se clarificando. Conhecer-se possibilita conhecer a verdade. Assim, passar a porta de Parmênides, que aqui pode ser lembrado sem temor, exige o lançar-se, o ato primeiro de adentrar. O processo que acontece é de revelação que, com certeza, não se dará por completo. Enquanto o homem estiver no condicionamento corpóreo, ainda diante do verum. É provável que se dê com a morte física. Provável, pois após a porta só cabem hipóteses, especulações, mas há a certeza de que a pessoa humana conhecerá em plenitude pela fé. É um processo interior, sem perder de vista as luzes próprias do exterior e suas expressões. O conhecer exige a passagem pelo exterior, sendo que a pessoa é um conjunto, tem a tríplice dimensão: corpo, alma e espírito. O projetar-se livremente do homem para si e para os outros, sem levar em consideração o espaço e o tempo a que ele está sujeito, só pode ser atribuído à existência da realidade material e espiritual. O homem não é um ser meramente jogado no mundo, é factual. O homem não é órfão. Existe um projeto para o homem construtivo que é proposto pela verdade, encontrada por Edith na obra teresiana. Existem, pois, origens comuns e identificação real que permitem ao sensível fazer compreender o espiritual. Stein, Edith, A Ciência da Cruz, São Paulo, Loyola, 2002, página 43. Stein apresenta-nos a justificativa para se valorizar o exterior ao traçar o viés de mudança interior, pois a mudança interior se dará pela contemplação do exterior. Como carmelita monja de vida contemplativa, sabe que à medida que contempla o Cristo e os sinais explícitos da religiosidade, o seu interior vai se moldando a esta imagem. A obra exterior do artista pode se tornar uma barreira para sua transformação interior, o que não deveria acontecer. Pelo contrário, a obra exterior poderá servir à formação interior do artista, pois a imagem interna irá se aperfeiçoar à medida da perfeição da imagem externa. Se não houver nenhuma influência desfavorável, a configuração externa da imagem tornar-se-á configuração interna, norma de conduta que induzirá à imitação de Cristo. Na próxima leitura, continuaremos com o capítulo 5, a vocação do homem e da mulher de acordo com a ordem natural e da graça. Até lá, um abraço a todos.